Olá, boa noite pessoal, bem-vindos a essa live de terça, Ser Homem, Arquétipos da Masculinidade. Me avisem aí, por favor, se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, se tem algum problema, para a gente dar continuidade enquanto vocês vão entrando e vão me dando aí alguma notícia do som da transmissão. Eu escrevo aqui o personagem que nós vamos conhecer hoje. Boa noite, Isadora. Bom vê-la por aqui, sempre. Ótimo, obrigado, Renan. Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos caminhar. Se tiver alguém aí que conhece algum homem que precisa do conteúdo dessa live, já vai avisando, dispara aí para os amigos que está acontecendo a live Ser Homem, Arquétipos da Masculinidade. Muito bem, pessoal, vamos lá. Beleza. A gente hoje vai falar sobre um personagem. Bom, só para localizar aqueles que estão chegando pela primeira vez, essa série de lives sobre a masculinidade é uma série que esse é o 5º ou 6º episódio de live, eu não me lembro mais, depois eu posso confirmar para vocês. Mas a ideia dessas lives sobre a masculinidade é justamente oferecer para vocês algumas referências em termos arquetípicos do que é a masculinidade. Então a proposta é retirar aí das mais diversas fontes personagens masculinos que ajudam a entender um pouco melhor o que é o próprio do masculino. Então a gente tem aí explorado personagens bíblicos, personagens da mitologia, personagens da literatura que indicam para a gente características daquelas que nos ajudam aos homens, sobretudo, a ser mais e melhor homens. Muito bem, hoje o personagem que nós vamos falar sobre ele é sobre Jacó. Eu vou fazer, como eu tenho feito sempre, uma estrutura de live mais curtinha, 30, no máximo estourando 40 minutos, e eu sempre apresento muito rapidamente o personagem, como é que ele é apresentado naquele contexto de onde ele é retirado, e na sequência eu trago algumas características arquetípicas desse personagem para as quais a gente, voltando a nossa atenção, consegue fazer um trabalho pessoal aí de amadurecimento e de crescimento na masculinidade. Vamos lá, começando então com a apresentação do Jacó, né? Jacó é um nome que deriva do hebraico Yaakov, que significa, na verdade, aquele que veio, né, aquele que está segurando, aquele que se apoia, né, aquele que segura o calcanhar. A palavra Yaakov, em hebraico, também significa aquele que calca com os pés, né, o chão, de maneira que dá a impressão de que alguém que está pisando sobre o chão, não como quem está firme no chão, mas como quem está meio que espizinhando, né, o chão, digamos assim, tá? Então a ideia também, né, a palavra Yaakov pode ser traduzida como aquele que suplanta, né, ou seja, aquele que passa por cima, né, aquele que espezinha mesmo. Acho que a palavra adequada é essa, tá? E o nome do Jacó é um nome que foi dado, na verdade, em razão, né, daquilo que está lá em Gênesis 25, versículo 26, descreve bem a origem do nome de Jacó. Jacó é irmão gêmeo de Esaú, e no seu nascimento, né, Esaú é o primogênito, é quem nasceu primeiro, e Jacó veio agarrado, né, segurando, com as mãos, segurando o calcanhar de Esaú, né? Daí vem o nome Jacó, que foi dado para ele pelo seu pai. A história de Jacó, né, de Esaú e Jacó, é uma história importante. É necessário, para entender Jacó, é necessário falar um pouquinho de Esaú também, para a gente entender o contexto de toda a figura arquetípica que Jacó representa. Segundo o relato bíblico, também lá no iniciozinho do capítulo 25, já no ventre de Rebeca, né, a mãe de Esaú e Jacó, esposa de Isaac, né? Isaac foi aquele personagem que a gente chegou a mencionar lá atrás, filho de Abraão, né? E Isaac e Rebeca têm os seus filhos, Esaú e Jacó,
que são gêmeos, e segundo o relato bíblico, já no ventre materno, Esaú e Jacó brigavam, né? Eles entravam em choque dentro da barriga, né? Tanto que Rebeca, muito preocupada com isso, reza para Nosso Senhor, para o Senhor Javé, e Javé lhe revela que do seu ventre nasceriam duas nações. Uma será mais forte que a outra, e a mais velha servirá a mais nova. Então, já no ventre materno, ela já entendia, né, que havia ali uma certa disputa e que do seu ventre nasceriam duas grandes nações importantes. O Esaú tão logo nasceu, e ele é descrito, né, Esaú significa justamente o peludo, né, uma coisa assim. Ele nasceu mais peludo, né, do que Jacó. E ele tão logo começou a crescer, né, e na juventude ele se tornou um exímio caçador, né, era um homem rude, era um homem grosseirão, né, um homem da vida da natureza. E Jacó, por outro lado, né, tinha como característica exatamente, né, um caráter mais reservado, um caráter mais intelectual, né, e sobretudo ele é descrito como um homem que vivia nas tendas, tá? Uma característica muito importante, porque enquanto Esaú, né, é o homem da caça, da natureza, né, Jacó é o cara da tenda, né, justamente o lugar da ordem, o lugar do acolhimento, enquanto que, né, Esaú é o lugar do caos, o lugar da desordem, né, o lugar justamente do homem, do masculino, e o lugar da casa, em geral, é o lugar do feminino, né? Tanto que a gente poderia dizer que Jacó é meio que um menino mimado, né? A mãe de Jacó, que preferia, né, Jacó, Rebeca, que preferia Jacó, e Isaac preferia Esaú, a mãe de Jacó, ela recorrentemente protegia Jacó e fazia lá das suas peripécias, né, para que Jacó tivesse algum tipo de benefício, né, por parte de Isaac. Um dia já mais velhos, essa é uma história importante para vocês entenderem. Um dia já mais velhos, Esaú chega de uma caçada, chega do campo, muito cansado, e Jacó havia preparado uma sopa de lentilhas. Vejam que, né, o fato dele viver na tenda, o fato dele preparar uma sopa de lentilhas, indica muito, né, um certo padrão, que é muito padrão de quem, na verdade, vive muito envolto pelo feminino, muito marcado pela figura feminina de Rebeca, uma figura fortíssima, aliás. E quando Esaú chega do campo, cansado, exausto, e vê, né, a sopa de lentilhas que Jacó havia feito, o Esaú se volta para Jacó e lhe diz: me dá um pouco desse negócio vermelho aí, desse troço vermelho que você fez, né? A palavra vermelho em hebraico se diz Edom. De maneira que, a partir daquele momento, né, Esaú passa a ser chamado, né, de ser conhecido também como Edom, né? Tanto que a nação que se originou de Esaú é a nação dos Edomitas, e a nação que se originou de Jacó é a nação dos israelitas. A gente vai entender logo, para aqueles que não conhecem essa passagem, né, a história bíblica, vai entender logo por que os filhos de Jacó, né, a nação de Jacó é o Israel, né, são os israelitas. Bom, mas aí o que Jacó faz então espertamente? Ele diz: olha, eu te dou um prato de sopa se você me der em troca o direito de primogenitura. Se você me der em troca abrir mão, né, do seu direito de primogenitura, para que eu possa, portanto, né, herdar o patriarcado de Isaac. E Esaú, né, eis que ele troca, né, o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, né, por um prato de sopa de lentilhas. Essa é uma história que marca muito a vida de Esaú e marca sobretudo a vida de Jacó, vocês vão entender logo, né? Bom, Isaac vai envelhecendo, vai se tornando um homem com todas as dificuldades da velhice, e no meio disso ele vai ficando cego também. E um belo dia, preocupado com seu destino, ele achava que ele ia morrer logo, em breve, ele pede a Esaú que traga para ele uma caça, e prepare para ele uma caça, para que ele possa abençoá-lo antes de morrer
né, porque ele estava com a impressão de que talvez morresse logo e não conseguisse passar para Esaú passar para Esaú, né, a herança, a bênção que lhe garantiria justamente o seu patriarcado. Rebeca escuta essa conversa entre Isaac e Esaú, e enquanto Esaú sai para a caçada, ela prepara um assado e prepara também um ardil para enganar Isaac. Veste o Esaú com as roupas, o Jacó com as roupas de Esaú, coloca uma pele de cordeiro nos seus braços, porque Esaú era peludo e Jacó era mais, né, livre de pelos, e fala para Esaú para Jacó levar para Isaac o assado que ela havia preparado, a fim de Jacó receber a bênção do pai. E isso acontece exatamente assim, né? Isaac é enganado e Isaac o abençoa com as seguintes palavras: que Deus te conceda o orvalho do céu e a fertilidade da terra, trigo e vinho em abundância, que os povos te sirvam e as nações se prostrem diante de ti. Sê o Senhor dos teus irmãos e diante de ti se inclinem os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar e bendito quem te abençoar. Esaú, então, né, quando chega da caçada e sabe que Isaac abençoou Jacó no seu lugar, fica muito enfurecido com isso e jurou matar Jacó tão logo Isaac morresse. Preocupada com isso, Rebeca, então, decide mais uma vez preparar uma forma de proteger o seu filho Jacó e o envia, né, dá um jeitinho lá de enganar Isaac, de forma que Jacó é enviado com a consciência de Isaac, mas por uma enganação que Rebeca prepara, e Jacó então se afasta da terra prometida de Canaã e se desloca para a casa de Labão, o irmão de Rebeca. E na casa de Labão ele trabalha por 20 anos, né, como um servo de Labão, né? Ele trabalha para Labão, não é um servo no sentido de um escravo, mas ele trabalha para Labão. E nesses 20 anos, ao longo desses 20 anos, Jacó vai adquirindo uma certa respeitabilidade junto a Labão, e Labão acaba, né, oferecendo para Isaac duas de suas filhas, Leia e Raquel, que se casam com Jacó, e Jacó, então, né, tem um detalhe que eu esqueci de falar, mas deixa eu só terminar esse raciocínio aqui que ele é importante. Jacó então se casa com Leia e Raquel, e com elas e duas escravas que se chamam Bila e Zilpa, Jacó então tem 12 filhos. Né? Na verdade, nesse período que ele está com Labão ainda, ele tem apenas 11 filhos, o 12º filho ele o tem depois mais tarde. Mas tem um detalhe que eu não chamei atenção para ele, eu esqueci, é que no deslocamento de Jacó para Labão, né, para ele chegar até a casa de Labão, ele, no meio do caminho, ele tem um sonho, o famoso sonho de Jacó, no qual ele vê os anjos subindo e descendo escadas, né, descendo uma escada. E neste sonho, Deus promete para Jacó que ele vai ser pai de uma grande nação, né, uma nação tão grande quanto as areias da praia. E essa é uma promessa que Jacó guarda consigo. O mesmo Jacó, né, filhinho mimado da mãe dele, o mesmo Jacó que fora protegido pela sua mãe durante todo o tempo, recebe essa promessa, né? E daqui nasce também, né, uma certa dúvida, tal como teve dúvida Abraão, nasce também uma certa dúvida em Jacó. Mas ele acaba se casando com Raquel e Leia, como eu disse para vocês, e tem 12 filhos, né, 11 dos quais ele os tem ainda quando vivia com Labão. E nesse período com Labão, além da grande respeitabilidade que ele acaba adquirindo, ele adquire uma grande fortuna também em gado, em posses, etc. Num determinado momento dessa história, e eu já avanço para terminar esse detalhe aqui, mais de apresentação, Jacó decide voltar para Canaã, e nessa decisão ele começa a temer o encontro com Esaú. E ele sabe, inclusive, que, tendo avisado que iria retornar para Canaã, ele sabe que Esaú havia separado 400 homens para recebê-lo em Canaã.
Preocupado com isso, então o que Jacó faz? Ele separa um conjunto grande das suas posses em gados, né, em rebanhos, e manda de presente em várias etapas, manda vários presentes para Esaú, para tentar, né, comprar a benevolência de Esaú. Então, ao todo, né, só para dizer para vocês o que está lá no relato bíblico, ele manda 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentos com 10 jumentos, 20 jumentas com 10 jumentos. Isso para vocês terem uma ideia do tamanho de posses, né, o tamanho dos rebanhos de Jacó, porque isso aqui era um presente apenas do conjunto inteiro de posses que ele possuía, né, do conjunto inteiro de posses que ele havia adquirido no seu período de 20 anos trabalhando junto com Labão. Bom, faz isso e no meio do caminho ele pega toda a sua trupe em caminho para Canaã e na beira do rio, me faltou o nome aqui agora, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu anotei com certeza, sim, o rio Jaboque. Tanto nome parecido que no fim das contas a gente se atrapalha. Nas margens do rio Jaboque ele monta 2 acampamentos, divide, né, todo o pessoal que estava com ele em 2 acampamentos, para que caso houvesse o ataque de Esaú, ele tivesse a garantia de pelo menos um dos acampamentos ficar preservado. E então ele começa a empreender a travessia, né, do rio Jaboque e vai fazendo isso aos poucos, envia, né, durante um dia inteiro, né, os 2 acampamentos vão atravessando o rio Jaboque e já pertinho da noite ficam na margem de cá do rio apenas Jacó, suas 2 esposas, suas 2 escravas e seus 11 filhos. Ele ajuda, né, e além das posses de cada um deles, ele ajuda as mulheres e os filhos a atravessarem e chegada a noite fica ele sozinho na margem de cá do rio Jaboque. E quando ele começa, né, a se aventurar na travessia, eis que Jacó é abordado por um homem que luta com ele durante toda a noite. E no final da noite, né, vendo quando a aurora já estava quase surgindo no horizonte, este homem que luta com Jacó fere a coxa de Jacó e desloca o tendão, né, da coxa de Jacó e, portanto, né, daquele momento em diante, Jacó passa a ser um homem que manca, né, um homem que não anda mais do mesmo jeito que andava antes. E eu leio para vocês o trecho porque é um trecho curto, mas é um trecho importante para vocês entenderem o que aconteceu. Ele põe-se em luta então com este homem até o raiar do dia e, abre aspas, vendo que não podia vencê-lo, atingiu-lhe a coxa, como eu acabei de dizer, de modo que o tendão da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. O homem então disse a Jacó: larga-me, pois já surge a aurora. Mas Jacó respondeu: não te largarei se não me abençoares. E o homem lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacó respondeu. E ele lhe disse: doravante não te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com homens, e venceste. E Jacó lhe pediu: dize-me, por favor, o teu nome. Mas ele respondeu: para que queres saber o meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu àquele lugar o nome de Fanuel, pois disse: vi Deus face a face, e minha vida foi poupada. Ele então, né, faz a travessia do valde do rio Jaboque, eu estou com Jacó na cabeça. Ele atravessa o val do rio Jaboque e se encaminha para Canaã, e chegando nas proximidades de Canaã, ele avista Esaú com os 400 homens e ele tem medo, né? O que vai acontecer agora, né, com o meu irmão? Será que ele vai finalmente me matar como ele havia prometido que faria? E então Jacó se aproxima de Esaú, se ajoelha no chão, se prostra no chão 7 vezes pedindo perdão. Esaú o levanta, o abraça e os dois então se perdoam. Isso aqui, em linhas gerais, uma apresentação muito rápida para vocês. Eu sei que não foi tão rápido assim, que foram 20 minutos de apresentação, mas só que é para vocês terem uma ideia. E agora eu vou, muito pontualmente, rápido mesmo, apresentar aqueles elementos que são os elementos arquetípicos para os quais eu gostaria de chamar a atenção, tá bom?
E aí, com isso, eu vou caracterizando um pouco um elemento da masculinidade para o qual a gente precisa ter alguma atenção pessoal, né, no sentido justamente do amadurecimento em nós da nossa masculinidade. A primeira coisa que é importante é aquilo a que me referia já no início. Jacó é, né, um homem mimado, né? É muito engraçado porque, tal como eu descrevi para vocês talvez não tenham ideia de que quando Jacó ele foge de Esaú para a casa de Labão, ele tinha 40 anos de idade, né? Quer dizer, desde o seu nascimento até os 40 anos de idade, ele viveu na barra da saia da mãe dele, né? Ele, por 40 anos, um homem maduro, um homem velho, barbado, né, vivia na barra da saia da mãe dele, fazendo coisas que mulheres fazem, cuidando da casa, vivendo nas tendas, fazendo comida, né? É típico de um homem que perdeu aquele caráter próprio do masculino. Jacó é descrito muitas vezes, né? Muitas vezes não, Jacó é descrito quando nasce, né, como sendo sem pelos, né? Esaú é peludo como um homem, Jacó não, é sem pelos como uma mulher. Então tem uma série de características de Jacó, quer dizer, não que ele fosse efeminado, ele não tinha nada de efeminado, mas ele é descrito como alguém que não tem a força viril, a força da masculinidade. E muito disso certamente se deve, né, a esta relação que ele tinha com a mãe dele. Então, um primeiro elemento que chama a atenção é que um homem como este, né, mimado, né, que vive na barra da saia da mãe, dificilmente ele se torna pai, né? Como é que um homem como esse pode se tornar pai? A pergunta, né, fundamental é essa. E é para esta pergunta que eu quero dar a resposta agora, né, nos minutos finais dessa nossa conversa. Porque a primeira grande, né, virada que vai acontecer com Jacó para que ele possa vir a se tornar pai é justamente que ele fuja de Esaú. Mas não é a fuga de Esaú propriamente dita que é o ponto de partida para a experiência da sua masculinidade, porque na verdade fugir de Esaú é fugir da sombra, é fugir dos próprios erros, é fugir daqueles erros que ele cometeu. Ele enganou, né, o pai Isaac, ele enganou Esaú comprando o direito de primogenitura, né, com um prato de lentilhas. Então ele, na verdade, Esaú, né, reflete a sombra de Jacó. Então ele foge de Esaú, portanto ele está fugindo da sombra dele, mas ao mesmo tempo essa fuga tem um papel positivo, porque é por via dessa fuga que Jacó consegue se libertar da sua mãe. Ele consegue se libertar das garras dessa mulher fortíssima, que era Rebeca, e desculpa se eu estou usando a palavra garras, né, que dá uma impressão ruim, mas porque a Rebeca de fato era uma mulher muito forte, uma mulher que no fim das contas, todos os ardis que ela sempre usou, seja com Isaac, seja com os seus filhos, Esaú e Jacó, né, revelam uma mulher que na verdade era interesseira, que fazia as coisas um pouco na obscuridade, digamos assim, né, na mentira, né, para ser mais preciso. E essa liberdade que Jacó acaba, né, conquistando com a fuga, né, que é um pretexto no fim das contas, né, para essa liberdade, é o ponto de partida inicial para que Jacó possa vir a se tornar um homem. E é muito interessante porque, libertando-se, né, da barra da saia de Rebeca, Jacó pode finalmente, né, se tornar um homem. E ele se torna um homem de fato, né, porque trabalhando com Labão, ele trabalha como um homem deve trabalhar. E não só trabalha como um homem deve trabalhar, como é reconhecido por Labão, né, como sendo um homem capaz dessa capacidade, né, laboral típica do homem, do braço forte e tudo mais. E ele, né, conquista, né, o respeito de Labão, e com isso também conquista sucesso, tem um sucesso. Então aqui tem esse elemento interessante, né? Quer dizer, sair da relação com a mãe é muito importante para que a gente seja capaz de enfrentar as vicissitudes e os desafios típicos da masculinidade. Quer dizer, o homem que não se desagarra da própria mãe, ele dificilmente se transforma em um homem viril, ele dificilmente se transforma em um homem, ele dificilmente adquire os traços da masculinidade. Isso é muito importante.
E a gente vai entender logo porque eu vou traçar aqui alguns outros elementos, né, mais na sequência aqui do raciocínio. Então, esse é o primeiro ponto importante, né? A fuga da sombra, né, mas uma fuga da sombra que permite a Jacó a liberdade, né, da posição que ele havia assumido na relação com a sua mãe, né, por 40 anos, vejam bem. Bom, o outro elemento que eu quero chamar a atenção é aquele elemento a que eu me referia quando na fuga, na trajetória de fuga, Jacó tem um sonho e tem uma experiência com Deus. Neste sonho, nessa experiência que ele tem com Deus, ele encontra, a gente pode dizer que ele está encontrando aquele Deus do qual ele não tinha consciência. Ele está encontrando, em palavras talvez mais laicas aqui, e que permitam a todos, mesmo aqueles que não são pessoas de fé, homens de fé, permite entender mais claramente. No fundo, a experiência de Deus que Jacó faz é a experiência do encontro com um sentido da vida que extrapola toda a sua capacidade de consciência, toda a sua esperteza, todas as suas manobras, todo o seu desejo de ver realizadas as suas vontades. O encontro que Jacó faz é exatamente marcado por isso, por um sentido que extrapola as suas forças e as suas potencialidades, porque é neste encontro que Deus revela para ele que, no fundo, qualquer passo que Jacó for dar na vida não será passo de sucesso, a não ser que seja realizando a vontade de Deus, né? Ou seja, mais do que fazer a própria vontade, mais do que empreendimentos no sentido de um sucesso pessoal, por força dos seus empenhos, o que não quer dizer que isso seja ruim. O que está sendo dito aqui é que o que permite a um homem se tornar homem é exatamente encarar com toda coragem, com toda, enfim, de pé, né? Encarar o fato de que o sentido da vida não é resultado de um projeto pessoal, é resultado, na verdade, da adesão ao mistério, adesão a um sentido que se revela, um sentido que não sou eu quem construo, é um sentido que se revela no andar da própria vida, no caminhar da própria vida. Então, segundo elemento importante para a gente prestar atenção. E aí o terceiro e último elemento que eu queria... tem um quarto lá que no finalzinho é só um detalhe, uma amarraçãozinha importante para a gente entender. O terceiro elemento que caracteriza Jacó e que fala para a gente de dados arquetípicos para os quais a gente pode voltar a nossa atenção e que serão úteis para o nosso amadurecimento, o amadurecimento da nossa masculinidade, é exatamente o fato de que Jacó, num determinado momento, precisa assumir com coragem o retorno a Canaã e, sobretudo, o enfrentamento da própria sombra. Jacó tem que enfrentar Esaú. Jacó não se tornará homem de fato enquanto não enfrentar a própria sombra, enquanto não enfrentar os próprios erros, enquanto não enfrentar o fato de que carrega em si um conjunto enorme de limitações essas que, justamente por conta, né, do encontro que ele havia feito com Deus, com o mistério, com o sentido da vida, limitações que se mostram, não a palavra final, mas estranhamente a possibilidade de, tendo-as diante dos olhos, empreender um caminho de amadurecimento. Ou seja, ele é um homem que precisa ter consciência de que tudo o que aconteceu, todo o sucesso que ele obteve, não é resultado de suas forças, mesmo porque ele carrega uma sombra que ele teme muito olhar para ela. Só que ele tem que enfrentar essa sombra, que se ele não enfrenta essa sombra, ele não pode ser abençoado de fato. E aí, toda a trajetória de retorno para casa, para Canaã, é uma trajetória justamente em que Jacó é convidado a enfrentar, a lutar contra aquilo que impede Jacó de realizar plenamente o projeto de Deus para a sua vida.
Ou seja, eu preciso lutar contra a minha sombra, eu preciso lutar contra a minha esperteza, eu preciso lutar contra a minha capacidade de entendimento, eu preciso lutar contra o meu anseio de fazer a minha própria vontade, eu preciso lutar contra a minha sede de sucesso como resultado só e exclusivamente da minha força, do meu empenho. É preciso lutar contra isso. O homem que não luta contra estas coisas, o homem que não luta contra aquilo que, em alguma medida, impede o reconhecimento em si de uma trajetória, de um homem que caminha em direção ao sentido, ele inevitavelmente não será um homem completo. Ele inevitavelmente não conseguirá ser pai, e tampouco pai de muitos. Ele pode até ser pai de 12, mas ele não será pai de muitos, como Jacó acabou se tornando. Então, a primeira grande, dentro desse terceiro ponto que eu estou chamando a atenção, a primeira grande questão que está em jogo nesse retorno de Jacó para casa é assumir a urgência de lutar contra a própria sombra. Cada um de nós deve lutar, muito obrigado Isadora, lutar contra o homem velho, esse homem que prende a gente, no fim das contas, prende a gente, segura a gente numa circunstância mesmo, de um valor menor, menos homem, menos virilidade. O segundo elemento que está dentro desse retorno de Jacó para Canaã é exatamente o que acontece na travessia do Val do Jaboque. Por quê? Não basta apenas eu lutar contra a sombra, é preciso que nessa luta, eu descubra que eu perco. Na luta eu não posso vencer, eu tenho que perder essa luta. Apesar de, no relato bíblico, dizer que Jacó venceu, o homem com quem Jacó lutou diz para ele: tu agora não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, porque lutastes contra Deus e contra os homens e venceste. Na verdade, Jacó perde. E perde por quê? Porque ele fica marcado, e ele fica marcado para sempre. Tanto que ele se torna um homem que, a partir daquele momento, como ele manca, ele é um homem que anda devagar, é um homem que, portanto, anda com mais prudência, é um homem que não avança o carro na frente dos bois, ele anda com mais prudência. A partir daquele momento, então, é porque ele perdeu efetivamente, é porque ele se deu conta e se deparou com a sombra. A luta que ele faz com o homem na beira do rio Jaboque se dá à noite e se dá na beira do rio, ou seja, se dá no escuro e exatamente no correr da vida. A luta que o homem tem que empreender é a luta exatamente no escuro, é lutar contra uma sombra no escuro e no correr da vida. Quer dizer, na beira do correr da vida, é preciso que eu pare diante da vida e empreenda essa luta com coragem. Mas sabendo que eu vou perder, sabendo que eu vou ficar marcado para sempre, porque eu vou perder. Quer dizer, no fim das contas, a sombra, ela precisa estar, em alguma medida, no canto do meu olho, para me lembrar o quanto que eu sou frágil. Ainda tem uma terceira coisa nessa história ainda, do retorno de Jacó para casa, que é exatamente o dobrar-se, o prostrar-se diante de Esaú 7 vezes. A ideia de prostrar-se 7 vezes, ela é muito significativa. O 7 é simbólico, o 7 é o símbolo da perfeição. E a perfeição completa, porque a perfeição da materialidade e a perfeição da sobrenaturalidade, ou seja, o 7 é o número da perfeição completa, onde tudo está envolvido, vida material e vida sobrenatural. Ou seja, Jacó tem que se dobrar perfeitamente, inteiramente, no seu corpo e no seu espírito. Ele tem que se dobrar diante da própria sombra. Se ele não se dobra, ele não alcança o perdão. E se ele não se dobra e não alcança o perdão, ele não é abençoado como pai de muitos. O fato de ter 12 filhos não lhe garantiria, de maneira alguma, ser pai de todo um povo, do povo de Israel. Exatamente porque ele se dobra, ele alcança o perdão e alcança a bênção.
a bênção que faz com que se complete a promessa, né, feita por Deus quando ele estava fugindo de Esaú. Deixa eu só terminar a última coisa aqui. Bom, e esse aqui é um detalhe importantíssimo, e eu sei que eu estou avançando, mas paciência, eu gastei um pouco mais de tempo na apresentação do personagem, eu gasto um pouco mais de tempo aqui porque é importante, significativo. Nessa história do se dobrar, né, e sobretudo nessa história da luta e do perder, há aqui um elemento que a gente pode fazer um paralelo muito rápido com os homens, né, de hoje em dia, e estes homens sobretudo que ainda não, né, enfrentaram com coragem a luta contra a própria sombra. Se a gente, né, não se deixa perder nessa luta, o que acontece com a gente? Povo, vejam bem, façamos um paralelo aqui com os homens de sucesso hoje em dia, empreendedores de sucesso. Entendido o sucesso aqui não do jeito com o qual falamos de sucesso naquela live com a Ellen. Os homens de sucesso são os homens que acreditam piamente nas suas capacidades, nos seus potenciais, na sua enorme força de vontade. E normalmente, quando estes homens são interpelados, né, por alguém que lhes apresenta, que lhes coloca na cara a sua sombra, como eles reagem? Eles normalmente reagem com algum tipo de violência. Quantas vezes esses homens de sucesso, interpelados pelas próprias mulheres, reagem? Quantas vezes esses homens de sucesso, interpelados pelos próprios filhos, que reclamam a sua ausência, reagem? Quantas vezes esses homens de sucesso, quando interpelados pela doença, reagem, reclamando? Quer dizer, esta, né, imagem de que a gente, se tem sucesso demais e só vence, não consegue ser verdadeiramente homem, é sobre isso que eu estou falando. A gente precisa fazer a experiência de ser puxado o tapete debaixo dos nossos pés, de ser derrubado do cavalo, para que a gente possa escutar, né, a interpelação das nossas esposas, das nossas mulheres, a interpelação dos nossos filhos, a interpelação que a vida e a vida com as suas vicissitudes e a doença tantas vezes traz para a gente, para que a gente possa entender que o caminho não é o caminho da minha força de vontade. O caminho, no fundo, é o caminho do se dobrar diante da minha incapacidade, da minha limitação. E, portanto, abraçar com toda a força um projeto que não é um projeto meu, um projeto que se caracteriza por exatamente a realização da minha vida como uma vida de sentido. Uma vida de sentido que será, o quarto e último ponto da nossa live, uma vida de sentido que será justamente a vida de um pai. O homem é chamado a ser pai, e não pai dos seus filhos apenas. O homem é chamado, o homem assim, como Jacó, é chamado a ser pai de muitos, porque a sociedade, sobretudo a sociedade na qual a gente se encontra, é uma sociedade profundamente carente de homens, profundamente órfã de pais. A nossa sociedade é uma sociedade que não tem homens que assumem o papel de pais. Pais de seus filhos, evidentemente, mas pais também daqueles que estão à margem, daqueles que não têm a capacidade não têm a possibilidade de encontrar alguém que abrace a sua vida e, sobretudo, lance a sua vida para frente. Isto é a quarta característica que eu queria chamar a atenção, que é uma consequência de tudo que a gente acabou de dizer, mas a quarta característica daquilo que a gente poderia aprender de Jacó para a gente assumir um caminho de amadurecimento da nossa masculinidade. É preciso que a gente seja homem de decisão. É preciso que sejamos, usei uma frase horrorosa aqui, pelo amor de Deus, totalmente errada. É preciso que a gente seja homens de decisão. É preciso que a gente seja homens de generosidade, com um coração grande, magnânimo, capaz de acolher o sofrimento do outro, capaz de acolher a necessidade do outro e lançar, ao invés de prender, como Rebeca faz. E Rebeca o faz não porque ela seja má, Rebeca o faz porque ela é mãe. Mãe traz para si, mãe acolhe, e pai lança, pai impulsiona, pai manda, abençoa para que seja um homem que constrói. A gente precisa de homens maduros.
a gente precisa de homens capazes de serem pais, e pais de muitos. Pais não só dos seus, mas pais de muitos. Insisto sobre essa frase para que a gente deixe ela gravada na nossa cabeça. Portanto, resumo da ópera e encerro a nossa live. Os 4 pontos fundamentais. Primeiríssimo de todos, sair da relação, né, simbiótica com a mãe. Sair dessa relação com a mãe, com uma relação com a mãe que prende e que arranca, né, que desvitaliza, que tira a nossa virilidade. Sair disso é importante. Fugir da sombra não se pode, pelo contrário, que é o segundo ponto, é exatamente desculpa, o segundo ponto era outro, mas eu vou falar esse como sendo o segundo, que é exatamente enfrentar a sombra. Enfrentar a sombra numa luta que se caracterize sobretudo por deixar-se marcar na carne pelo próprio limite e prostrar-se diante da própria sombra, como quem diz e reconhece: eu sou limitado. Terceiro ponto, entender que aquilo que é a garantia da sua vida não é a sua capacidade, a sua força de vontade, a sua esperteza, o seu entendimento, a sua força muscular, mas é justamente a adesão livre a uma vontade, a um projeto que não é o seu, ou, dito em termos mais laicos, a um sentido da vida que não é produto da sua força, mas é um sentido que é reconhecido a partir justamente da resposta que se dá às demandas que a vida nos faz, às demandas as provocações que a história e a circunstância nos trazem. E quarto e último ponto, exatamente respondendo a essas demandas, responder como um homem, responder como um pai de muitos, que é um homem de decisão, um homem que não foge da luta, um homem que, portanto, é capaz justamente de, porque não foge, ser generoso o suficiente, ter um coração grande o suficiente para acolher aqueles que precisam da figura de alguém que os lance na vida. Falei demais, peço desculpas pelo avanço no tempo que eu tinha prometido para vocês que seriam essas lives. Hoje uma excepcionalidade em vista aí da demora para apresentar o personagem para vocês. Agradeço enormemente a todos que estiveram aqui até agora. Amanhã, live das quartas-feiras, falando sobre maturidade, e em breve a gente retoma, na semana que vem, esse conjunto de lives sobre ser homens. Muitíssimo obrigado para todos, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau!